Vamos ao Evangelho de João, capítulo 14, versículos 25 a 31. João 14, 25 a 31, diz assim: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo, esse mesmo que é tão comentado, tão falado, tão ensinado nestas palavras do Senhor Jesus Cristo, que esse mesmo Espírito nos ensine todas as coisas, como ele próprio Jesus falou, nos lembrando o que Cristo disse, e que vamos explicar um pouco melhor ao longo da pregação. Dá-nos entendimento para absorver estas coisas, e que de uma certa forma o que entra na nossa mente seja transformado em energia espiritual, em vida, em ação prática, na segunda-feira, na terça, na quarta, em todos os dias, não apenas nos domingos para ouvir, mas não devemos ser ouvintes apenas da palavra, mas apenas praticantes. Obrigado pelos ensinos maravilhosos contidos neste texto de alguns poucos versículos. Toca pessoas que não têm Cristo ainda, não têm o Espírito Santo habitando em si. Esse é um trabalho teu, pois faz esse trabalho de conversão a Cristo, de acordo com a tua vontade. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos, e agradecemos e queremos te honrar. Amém. O professor divino é o nome da pregação, o título poderia ter outros, porque tem vários ensinos aqui. O ensino do Espírito Santo vai ser um só. É um deles, mas tem vários. Continuando então o diálogo entre Jesus e os seus apóstolos na noite da traição, os discípulos estavam desanimados pela partida iminente dele, que ele mesmo anunciou. Jesus os consola, dizendo que a sua partida seria compensada com a vinda do Espírito Santo, e através do Espírito Santo, o próprio Pai e o próprio Filho Jesus estariam fazendo morada no crente. Tudo isso já explicamos. Por duas vezes Jesus fez um contraste entre dois grupos, o mundo e os discípulos de Cristo. Falou que o mundo não o obedece e, portanto, não o ama, mas os discípulos, ao contrário, mostram o seu amor por ele, obedecendo-o. E ele, enquanto ensina mais sobre o Espírito Santo, toca também em outros pontos, como nós vamos ver. Então, eu quero basear a pregação em alguns pontos que Jesus tocou ao ensinar aqui e ao falar para os seus apóstolos. Primeiro ponto está nos versículos 25 e 26, em que ele coloca o Espírito Santo como o professor espiritual do discípulo de Cristo, ou seja, do crente.
Jesus relembra que a sua partida não interromperia o aprendizado dele, Jesus, para com seus discípulos. Ele tinha acabado de falar que o Espírito Santo iria fazer companhia nos crentes, o outro Consolador, que ele enviaria da parte do Pai, em nome dele, Cristo. Então, além da companhia, Jesus agora acrescenta uma nova atividade do Espírito Santo no crente. Que atividade é esta? Ensinar todas as coisas. Óbvio que não é ensinar que 2 mais 2 são 4. Não é ensinar geografia, história, todas as coisas. Obviamente não. Mas as coisas espirituais que Deus gostaria ou quer que o homem soubesse. Coisas que estão nos bastidores celestiais e que seriam transmitidas, já haviam sido transmitidas até aquela data em que Jesus falava e ainda iriam ser transmitidas ao longo de algum tempo, diretamente de Deus. E ele diz que o Espírito Santo iria ensinar, lembrar todas as coisas, dar entendimento para que os discípulos compreendessem o que Jesus havia ensinado. Muitas vezes nós lemos na Bíblia que Jesus falava e os apóstolos não entendiam. Aí ensinava mais, eles não entendiam. Então, o ensino de primeiríssima mão da parte de Cristo teria sido perdido ou pouquíssimo aproveitado se não fosse repisado, refalado, reensinado várias vezes e ao longo de uma operação interna dentro de cada um deles, de abrir o entendimento para que aquelas mesmas coisas que Jesus ensinou aqui e que eles não entenderam coisa alguma, agora eles passariam a entender. Então não é só uma questão de repetição, em que o Espírito Santo iria somente repetir, pura e simplesmente, o que Jesus dissera, mas ao mesmo tempo que ele repetiria, ele daria compreensão, aí mostra o poder do Espírito Santo em abrir mente, em abrir entendimento, que não tem ser humano que abra o entendimento do outro em coisas espirituais. Pode ajudar a entender mais física, mais matemática, mas não as coisas de Deus. Pois o Espírito Santo viria fazer esse papel também de ensinar ao mesmo tempo que ele dava entendimento, compreensão para entender as coisas. Há algo aqui que eu gostaria de deixar claro. Muitas coisas ainda seriam ensinadas pelo Espírito Santo através dos apóstolos e de outros discípulos e de profetas que viriam, ainda profetas no Novo Testamento, de pessoas que falariam em línguas, falando coisas de Deus enquanto estivessem sobre aquela influência. Por um lado, então, haveria novas revelações do Espírito Santo. Por outro lado, nada na essência do que Jesus havia ensinado, nada em essência seria acrescentado. Isso é importante saber. Quando Jesus diz, ele vem lembrar o que eu vos ensinei. A base do que Jesus Cristo plantara estaria absolutamente mantida, preservada em cada livro que ainda seria escrito do Novo Testamento. Mesmo que viessem revelações novas, tipo arrebatamento, detalhes que viriam sobre o funcionamento da igreja, como diáconos, por exemplo. Jesus não falou de diáconos, o apóstolo Paulo falou, pelo Espírito Santo. Então, foi um ensino novo, num aspecto, mas um detalhamento do que Jesus disse dentro desse exemplo, que ele faria a igreja dele, ele seria a pedra, em que ele edificaria a igreja dele. Aliás, essa igreja, as portas do Hades, não prevalecerão contra a minha igreja, ele disse. Então ele disse que ia fundar uma igreja. Pronto. E o Espírito Santo vem, através de outros escritores do Novo Testamento,
faz revelações novas, sim, mas não no sentido de acrescentar algo essencial do que Jesus havia dito. Isso é importantíssimo nós compreendermos. A Bíblia não havia sido completa ainda, era só o Velho Testamento, quando Jesus falou essas palavras. Então ainda haveriam de ser escritos os 4 evangelhos e os outros livros que comporiam o Novo Testamento. O fato é que, agora um dado adicional, que não está escrito aqui, mas eu quero lembrar também antes de passar para o próximo ponto. Quando o Novo Testamento se completou, no ano mais ou menos 95 depois de Cristo, até essa transmissão mais detalhada que o Espírito Santo daria sobre o fundamento do que Cristo havia ensinado, até essa transmissão mais detalhada cessaria por completo. Então, a Bíblia conteria tudo o que Deus quis revelar ao ser humano, e contém. É assim que nós cremos. Ela encerrou o cânon. Cânon é o conjunto dos 66 livros que compõem a Bíblia. Na verdade, a Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Então, isso é importante. Tudo que Deus quis revelar ao homem de uma maneira sobrenatural, de uma maneira inerrante, de uma maneira absolutamente garantida, está revelado. Desde então, o Espírito Santo passou a nos dar entendimento para compreender, até certo ponto, compreender então o que está revelado por Deus através das Escrituras, cuja base é o que o Senhor Jesus Cristo falou. E o Velho Testamento entra nisso, em que todo o Velho Testamento apontava para o Senhor Jesus Cristo. Tudo se concentra, então, nele. A rigor, o resultado prático disto, do Espírito Santo habitar no crente e ensinar as coisas que Jesus ensinou, as coisas do Evangelho, reveladas nas Escrituras, é fantástico isso. A rigor, ninguém precisa aqui, do pastor Mauro para aprender a Bíblia. Nem do professor da escola dominical, nem do líder do grupo, satélite de vocês. Pregadores, professores, mestres são apenas instrumentos que Deus usa para levar a sua palavra, a palavra de Deus, às mentes das pessoas, levar de uma maneira mais explicada, mais esclarecida, de uma maneira bem objetiva, com interpretações, aplicações, explicações, etc, etc. Mas esta é a função do pastor, do pregador, do professor da Bíblia. A rigor não é ensinar. Interessante isso. Há um sentido de ensinar muito pequeno, que cabe quando o professor na escola dominical ensina, quando o pastor na pregação ensina, mas isso desaparece perto do tamanho do significado do que Cristo está dizendo aqui, que o Espírito Santo viria nos ensinar todas as coisas, porque esse ensinar do Espírito é o colocar dentro do Espírito do outro, através de entendimento, através de compreensão, e como eu comentei, homem nenhum tem essa capacidade. Quem ensina as coisas de Deus no íntimo da sua alma é o Espírito Santo. Essa é a atribuição exclusiva dele. Um crente numa casinha de barro, no meio do mato, à luz de vela, com a sua bíbliazinha gasta, remendada, pode ter certeza de que este crente vai aprender verdades profundas de Deus, com a sua bíbliazinha aberta, porque ele será assistido pelo Espírito Santo naquele estudo. E esse irmãozinho lá, muito modesto, que mal sabe ler,
Poderia chegar aqui, poderia chegar numa igreja com 5.000 membros em São Paulo e dar lições de vida cristã em nós, em qualquer um, em doutores de teologia, porque foi ensinado pelo Espírito Santo de Deus. O crente nunca deve esquecer disto, especialmente os que gostam de diplomas, de letrinhas antes dos nomes. Graças a Deus pelos que gostam de diplomas e pelos MDs, pelos doutores, DDs e PhDs que estudam, fazem livros que nos ensinam, que nos ajudam, nos esclarecem muitas coisas, que estudam hebraico 40 anos, outro grego 50 anos, graças a Deus por eles. Mas deve ter muito cuidado, não só com a vaidade, mas com o fato de que, se ele vai aprender teologia, ou grego ou hebraico, espiritualmente falando, tem que ser ensinado pelo Espírito Santo. E se não cuidar de ter o Espírito Santo na sua vida, de uma maneira confortável, não entristecendo o Espírito, não apagando o Espírito, mas dependendo do Espírito Santo para aprender, se ele não cuidar disso, ele vai ficar cobrão em tudo que é doutrina, em tudo que é ensino que você imaginar, mas espiritualmente fraquíssimo. Ele vai dar aula, ele vai citar de cor doutores da igreja, grandes escolásticos, e vai falar de 10 tipos de pensamento sobre o item trindade, mas ele será muito fraco espiritualmente, se ele não for ensinado pelo Espírito Santo. Quando você crescer com uma mensagem, com a pregação, com a aula, com o livro que você leu, com a conversa com o irmão ou irmã que você teve, pessoalmente ou num grupo, agradeça ao Espírito Santo. Quando você sente e sabe que aquele ensino foi útil para a sua vida, e que aquilo mexeu fundo com o seu coração, você aplicou aquilo na sua vida, não agradeça ao pastor. Você pode agradecer até a Deus pelo pastor que lhe ajudou a levar aquele ensino de uma maneira muito pequena, mas agradeça ao Espírito Santo, que realmente colocou e fundiu aquela verdade no seu coração. Segundo ponto que o Senhor Jesus Cristo toca aqui no versículo 27, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Após falar então algumas coisas sobre o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo vai mesclando com outros ensinos e vai adicionando outras coisas. E agora ele passa para outro assunto, paz. Que tipo de paz? Relacionamento entre as pessoas? Não. A segunda parte do versículo deixa claro a resposta, é paz interna, falando do coração. Observe que ele repete, palavra por palavra, o versículo 1 do capítulo 14, onde nós começamos a pregar esta série. Não se turbe o vosso coração. E agora ele diz de novo, não se turbe o vosso coração. Exatamente igual. E ainda acrescenta, nem se atemorize. Por que Jesus, poderíamos perguntar, ele muda bruscamente do ensino sobre o Espírito Santo para falar de paz interior no crente? É uma opinião minha. Talvez apesar de todo o esforço que ele tem tido até aqui para consolá-los, ele ainda percebesse ansiedade neles, temor neles. Ele conhecia bem o coração dos seus apóstolos, e ele mesclava revelação teológica profunda, espetacular, começa do Espírito Santo, tudo que ele estava ensinando sobre o Espírito Santo e haveria de ensinar ainda, mas ele mescla isso com injeções de ânimo, no aspecto prático. Ao mesmo tempo que ele ensinava, ele considerava o estado emocional dos seus apóstolos, estava cuidando deles, porque não adiantava ele revelar tantas coisas fabulosas se eles não estavam sem menor condição sentimental, psicológica,
de receber. Então ele acalma os seus discípulos, eu só posso ver como esse propósito de acalmar, e é óbvio, o que está escrito aqui no versículo 27, que é uma ideia de acalmar, de consolar, prometendo a paz dele. E é curioso como ele reforça esse ensino, que ele ia deixar a paz dele com os seus discípulos, fazendo o terceiro contraste com o mundo, os discípulos e o mundo, ou ele e o que ele dá aqui e o que o mundo dá. É curioso, terceira vez que ele faz o contraste. Não sei se você já notou, ele diz: eu não dou a minha paz como o mundo dá. Pergunta: o mundo dá paz? Dá. Dá. Quer discutir comigo agora? Tudo bem, a gente aceita a sua sugestão. Não tem nenhuma arrogância aqui. Porque eu estudei um bocado e estou pronto para responder que o mundo dá. Se disserem que o mundo não dá, eu vou ficar aqui todo sem jeito, não saberei mais nem pregar. Claro que o mundo dá paz, é óbvio, porque ele disse: eu não dou a paz como o mundo dá. Então é óbvio que o mundo dá paz. Curioso isto. Talvez novidade na cabeça de alguns. Não, eu não tenho, o mundo não tem paz. Não existe paz nenhuma no mundo. Paz só em Cristo. É não. É não. Há paz no mundo também. O mundo dá paz. Pastor, você não está exagerando, não? Agora tem que ver como é a paz do mundo e como é a paz de Cristo. Porque uma coisa nós sabemos, são diferentes. São diferentes. Existem os dois tipos de paz, mas são diferentes. Esse que é o importante para nós entendermos aqui. Paz do mundo, superficial, passageira, enganosa e, pior de tudo, baseada no egoísmo das coisas terrenas. Se alguém sem Cristo está muito bem, fazendo o que gosta, ganhando dinheiro, trabalha durante a semana, vai à praia no sábado, no domingo vai ao cinema com a família e vê um filme bacana, é bem casado, tem uma boa família e tudo bem, e ele está em paz. Bom demais, minha vida está bem. O tipo de paz falsa. Porque esse homem sem Cristo, como eu coloquei no início da qualificação dessa pessoa, está em guerra contra Deus. Então é uma paz falsa, em termos de existência, em termos de algo mais profundo, falsa nesse sentido. Qualquer alteração nesse modo de vida dele perturbará profundamente esta paz. Ela existe, mas é pequena, ilusória, frágil e enganosa no sentido em que o homem sente paz até com relação às coisas da outra vida, com relação ao Criador. Ela é enganosa aí, porque essa paz que ele tem aqui, com o seu dinheiro, sua família, suas coisas, sua saúde, seu negócio, seu trabalho, suas praias, seus passeios, essa paz que tem aqui, não tem nada a ver com a relação dele com Deus. Então é uma paz, nesse sentido, espiritualmente nula e falsa, porque dá uma ideia diferente. A paz de Cristo é uma paz profunda, acima de circunstâncias terrenas. Um discípulo de Cristo pode estar à beira do túmulo de um ente querido, lágrimas nos olhos e paz no coração. As circunstâncias péssimas, negras, mas paz no coração. Por quê? Qual o motivo dessa diferença? É que a base da paz de Cristo é o relacionamento
correto com Deus, com o Criador. Relacionamento correto que há apenas uma maneira de ser feito, através do próprio Filho, do Senhor Jesus Cristo. Então, e esta paz só os crentes conhecem. O mundo não conhece esse tipo de paz. Só em falar dela dá alegria. Aliás, se há em nosso meio alguém sem Cristo, numa situação em que você acha que a paz do mundo já não lhe enrola, talvez alguém de certa idade, não lhe convence mais, e você está ansioso ou ansiosa por alguma coisa mais firme na sua alma, anda muito desconfiado desta paz que o mundo dá, que não tem raízes, então vá a Cristo, meu amigo, minha amiga, e conheça a paz que Cristo dá. Só quem provou desta paz conhece. E mesmo que você agora esteja tranquilo e naquela situação que eu comentei, em paz com o mundo, não se iluda, porque a raiz desta paz, ela é forte como um fio de cabelo. E a profundidade que alguém sente de paz no mundo é como a profundidade de um pires. É rasa, é uma paz muito não confiável. Uma batida de carro, um assalto, uma doença, qualquer coisa dessa é suficiente para arrancar facilmente esta paz da sua vida. Mas a paz de Cristo não tem quem arranque. Poderia falar muito sobre ela, mas ainda quero ir para outros pontos. Terceiro ponto, versículo 28. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus lembra que ele havia dito que iria embora e voltaria. Ou seja, vocês não têm motivos para ficar aqui tristes, pensando que nunca mais os veriam. Falou que o Espírito Santo viria no lugar dele e tal. Mas é interessante, Jesus, neste ponto, revela que acha pouco que os discípulos simplesmente deixem de ficar tristes. Ele queria que eles ficassem alegres, porque Jesus ia embora. Estranho, Senhor. Não é suficiente, não, tu nos convenceres a não ficarmos tristes, porque tu vais voltar, o teu Espírito Santo vai habitar em nós. Tudo bem, a gente não absorveu isso ainda bem, não, mas vai lá, estamos querendo nos convencer a ficar menos tristes. Mas agora é pouco não ficar triste, tem que ficar alegre? Tem que ficar alegre. E ele é um pouco duro com eles. Aqui. Olha, vocês saberem que eu vou para o Pai e ficarem tristes, isso é prova de pouco amor a mim. Parece o contrário. Acho fantástico que muitas vezes o ensino de Cristo é o contrário do que a nossa lógica, muitas vezes tola, também enganosa, nos diz. É muito bom depender da revelação das Escrituras, irmãos, da revelação de Deus. E não perca muito tempo pensando se faz sentido ou se não faz, não. Se tem lógica ou não tem, perca não. Quer perder tempo? Que não é perder, é aplicar muito seu tempo de uma maneira melhor. Aprenda o que a Bíblia diz. Exponha. E aceite. E cresça com essa revelação. Então, tudo indicava que quanto mais tristes os apóstolos ficassem, mais Jesus ia se sentir satisfeito. Porque era uma prova de amor. Aí ele vem, inverte. Vocês me amam? Pois fiquem alegres, porque eu estou indo para o meu Pai. Por que Jesus cita o fato
do Pai ser maior do que ele como motivo para os discípulos se alegrarem. Por quê? Eu acho que seria mais ou menos assim. Coloquei aqui por extenso, vou citar a mim próprio. Como se ele estivesse dizendo: eu preciso ir para o Pai que me enviou. Eu preciso. Vocês não estão entendendo, não. Eu preciso ir para o Pai. Eu estou esvaziado do uso dos meus poderes divinos. Estou totalmente dependente do Pai, dirigido por Ele, orientado pelo Espírito Santo. Eu preciso prestar contas da minha tarefa, da minha missão aqui. E olhem, eu preciso reassumir a minha glória ao lado do Pai. Este estado aqui é provisório. Essa minha encarnação, tudo bem, eu assumi a forma humana e nunca mais vou tirar de mim esta forma humana. Serei eternamente adentro agora um homem, filho do homem, um protótipo perfeito da raça humana. Mas esse meu estado aqui que vocês estão vendo, e que tem coisas que eu mesmo digo, eu não sei, isso o Pai reservou para a exclusiva autoridade dele. Como é que eu não sei? Pois eu tenho que voltar para o meu estado. Isso não é o meu normal, vocês estão entendendo? O Pai é maior do que eu. Muito provavelmente dito conforme o contexto da encarnação de Cristo, a maneira como ele estava aqui, encarnada. E mesmo hoje, se ele fizesse essa afirmação, nós poderíamos entender como em termos de posição hierárquica no controle da criação e dentro do plano da salvação do homem. Nesse plano, o Pai tornou-se maior do que Cristo. Não que o Pai é mais Deus do que Cristo é Deus. Não. Mas além do aspecto puramente teológico, de ele dizer que precisa reassumir a sua glória, que o estado dele aqui, encarnado, esvaziado, não é o normal dele, foi uma missão que ele teve, que ele precisava prestar contas ao Pai, além de todas essas explicações de teor doutrinário, teológico. Entendo eu que existe aqui um aspecto pessoal muito forte, como se Jesus continuasse a explicação. Por que ele citou o fato do Pai ser maior do que ele, e por que ele devia se alegrar, eles deviam se alegrar porque ele ia para o Pai. Ele continuaria algo como: não é apenas que eu preciso ir para o Pai para prestar contas da minha missão aqui, e aqueles motivos que eu já lhes expliquei. Eu quero ir para o Pai. Entendeu? Entendeu, Pedro? Entenderam vocês, queridas crianças, meus apóstolos? Entenderam? Eu quero, toda a minha alma clama para ir para o Pai. Desde o primeiro minuto que eu tive entendimento nesta terra, lá no meu lar com José e Maria, eu clamo pelo meu Pai. Eu tenho sede dele, eu preciso dele. Vocês precisam entender isto. Eu estou querendo ir. Às vezes a gente não se lembra disso. Eu estou com saudade do meu Pai. Meu lugar é lá com ele. Tenho sofrido esses 33 anos longe dele. Meu coração vai se alegrar tanto em voltar para lá e reassumir minha glória ao lado dele. Ali é o meu lugar. Olha, eu não vejo a hora de ir-me embora deste mundo velho perdido. Um dia ele exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou aguentar vocês? Esse era o clamor do coração dele. Então aqui ele diz: vocês tinham que estar alegres. Se vocês me amam mesmo, e aí é a prova. Se vocês me amam mesmo, vocês ficarão felizes em saber que eu vou ter esta extrema alegria de voltar para o meu Pai.
duas excelentes lições aqui. Primeira, quem ama de verdade deixa a si mesmo em segundo plano e dá prioridade ao outro. Geralmente as mães choram quando os filhos ou filhas se casam e vão embora e deixam o lar vazio e tal. Se uma mãe apenas lamentar o filho ou a filha que casou e foi embora, ela está mostrando pouco amor por ele. Ela vai lamentar por um aspecto óbvio, ela vai ter saudade e o costume, ter o filho em casa, tudo bem. Mas eu disse apenas, se ela ficar só nessa tecla, lamentando, meu filho me deixou, ele foi embora, foi para o outro lado do mundo, estou morrendo de saudade, e isso, o tempo todinho aquilo ali, minutinho, qual é o tamanho do seu amor por esse menino, hein? A senhora não diz uma vez que está feliz porque ele casou com a moça que ele queria, teve um filhinho agora recentemente, ele deu um netinho, que está vivendo a vida dele, que é normal, que é natural o filho bater asas e sair de casa, e continuar, então, as gerações. A senhora não fala nisto, só fala em si. Então é este ponto que Jesus mexe com o coração dos apóstolos. Pessoal, não já está bom de parar de pensarem só em si? Pensem em mim também. Vocês choram, vão ficar sós, abandonados, órfãos. Eu estou dizendo aqui, não vou deixar vocês órfãos, não. Aí vocês ficam tristes. Eu vou mandar o Espírito Santo e vocês continuam tristes. Para com essa tristeza, está bom de lamúria. Aliás, vocês gostam mesmo de mim, vocês me amam, vocês vão ficar alegres. Porque eu vou para um lugar muito melhor, que é o meu lugar. Aprenda a olhar mais para o próximo do que para você próprio. Em qualquer situação, inclusive, quando se trata de algo assim. Você olha tanto pelo seu ângulo que seus sentimentos giram em torno de você mesmo, mas diz, e o outro pelo qual você está chorando ou lamentando? Segunda lição aqui, eu falei que Jesus foi um pouco duro com eles, dizendo que se eles amassem Jesus, eles ficariam alegres, porque ele iria para o Pai. E ele foi um pouco duro com eles, mesmo estando tristes. O fato de alguém estar triste não significa que não possa ouvir coisas duras, necessárias. Pode até ser uma excelente oportunidade, porque está sensível. Falando com sinceridade, com amor, com vontade de ajudar, muitas vezes é o que a pessoa precisa. Claro, com muita sabedoria da parte de Deus, em alguém que vai falar uma coisa dura, uma pessoa que está entristecido. Às vezes, é o que a pessoa precisa. Em caso extremo, vocês já viram pessoas que estão fora de si, dentro de um pânico incontrolável, só há um jeito, é um tapa no rosto. Aquilo mostra agressão? Não. A pessoa querida bate no rosto do outro, a pessoa é uma dureza extrema, uma agressão física de um tapa, mas com o intuito benigno de trazer o outro para o seu senso. Às vezes, obviamente, não chega a esse limite, mas peça a Deus sabedoria para aconselhar as pessoas ao seu redor de uma maneira correta, e às vezes inclui isto. Eu acho muito, muito interessante na Bíblia como Deus, às vezes, é tão bondoso, tão delicado, tão carinhoso com o crente, com os discípulos de Cristo. A Bíblia é, sim. Mas às vezes diz umas coisas duras, que colocam o homem no seu lugar. E você, como um homem, como ser humano, vai para aquele lugar ali.
Eita, é isso que eu sou aos teus olhos? É, por um lado é. As nações são para mim como um pingo que cai de um balde. Mas, Senhor, se as nações são como um pingo, e eu? É muita humilhação, né, Senhor? É assim que eu vejo. E muitas outras passagens. Então, se acostume a ouvir coisas, vou preciso ouvir para não ter manha. Quer ver o problema para os pais? É menino dengoso, menino manhoso. E às vezes é difícil o pai traçar uma linha entre o que faz para o filho deixar aquela manha, aquele dengue. E às vezes precisa quebrar aquilo, porque é um sinal de má instrução paterna ou materna. O menino dengoso, que bate o pé, que fala alto e que contradiz na frente de todo mundo, dengoso, manhoso, isso não presta. Talvez tenha que ser quebrado, como? Com palavra firme, com a disciplina física, ou um castigo, ou uma forma que o pai encontra. Claro, biblicamente o mais correto é a vara. Mas para tirar o dengue, tirar a manha de uma criança. Nós somos assim, e criança dengosa vira um desgaste tremendo para os pais, porque o bichinho cresce. Aí fica um menino dengoso, aí fica um rapazinho manhoso, aí fica uma moçona manhosa, dengosa, terrível. E a chance era, quando era pequeno. Não tenham dúvidas, muitas vezes Deus quebra as nossas manhas. Crente dengoso não é crente forte, não é crente espiritual, vive chorando pelos cantos, e tudo entende como a si próprio, como sendo um sofredor, quase um mártir. Como se Deus estivesse sendo muito duro com ele não aguenta tanta dureza, e sai se desmanchando pelos cantos. Infelizmente nós pais não temos a sabedoria para dar uma educação perfeita, nenhum de nós, podemos às vezes exagerar ao querer quebrar uma manha que não era nem manha, era uma necessidade mesmo mental, psicológica da criança. Eu sei que isso é muito complexo, mas com Deus não há esse problema. Ele sabe exatamente onde está o seu dengo, pois ele quebra muitas vezes. Ele quer crentes maduros, crentes sóbrios, que aguentam uma situação difícil, e que sabe que é pecador, miserável pecador, e que qualquer sofrimento que ele tem ainda é pouco, perto do que ele teria no inferno se não fosse Cristo. É assim que o crente enfrenta situações de dificuldade, de problemas, não é choramingando pelos cantos. Quarto, versículo 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. O valor para a nossa fé do cumprimento de profecias. Eu vou ser rápido aqui. O sentido é de que quando acontecessem as coisas que Jesus estava predizendo, eles teriam uma fé confirmada, a fé seria reforçada, não é que eles não tinham fé. A ressurreição dele, o retorno para o céu, a descida do Espírito Santo para habitar neles, tudo isso estava sendo predito. Quando acontecesse, eles viriam. E nós temos aqui, então, um ensino valiosíssimo, é o valor das profecias para reforçar a nossa fé. Muitas profecias aguardam cumprimento. Pode ser que várias estejam se realizando lentamente aos nossos olhos, aumento de terremotos, inquietação no mundo, o controle do cidadão por parte do governo mundial, cada vez mais próximo de acontecer isso, apontando para a chegada do anticristo, que vai controlar todo mundo. Então, é provável que essas coisas estejam se cumprindo lentamente aos nossos olhos. Eu digo que é provável porque não temos uma data definida, e não sabemos se é nessa fase de aumento de catástrofes, de aumento de inquietude no mundo de várias formas, mas pode ser, sim, pode ser uma fase final, que vai durar poucos anos. Pode. Ou poucas décadas, ou séculos, não sei, mas que profecias sobre os últimos tempos, características dessas profecias estão entre nós? Estão. E há uma delas muito especial,
que eu não canso de dizer, é a fundação do Estado de Israel em 1948, 65 anos atrás. Ali foi o coroamento do cumprimento de uma série de profecias sobre o retorno dos judeus. Crentes vivos ainda hoje vivenciaram isto, já adultos, em 1948. Ainda há uma geração que pode dizer, eu vi isto acontecer em vida. Tudo isso reforça a nossa fé. Eu sou um apaixonado por Israel, por qualquer leitura boa, com fundo bíblico, séria, sobre o Estado judeu, antes da fundação, depois, o povo judeu, tudo, eu gosto de ler tudo sobre isto. Poucas coisas reforçam mais a minha fé, me dão mais satisfação como crente em Jesus Cristo, me faz sentir pisando em terreno sólido, do que estudar sobre os judeus. E essa volta deles em 1948 é algo absolutamente espetacular, que é um privilégio que nós temos hoje de ver tão recente. 65 anos é recentíssimo em termos de história, obviamente. Reforce a sua fé, lendo mais sobre profecias cumpridas até hoje em Israel, e muitas ainda vão ser cumpridas. Mas não é só dentro das histórias, ou da história, ou dos eventos na história, que podemos reforçar a nossa fé. Quando um crente ora por algo impossível aos homens, e Deus responde, isso é uma promessa cumprida. Coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. Ele não disse. Tudo que pedis em meu nome ao Pai, Ele o fará, ou eu mesmo farei. Em outras passagens ele diz assim. Então, quando alguém pede algo impossível a Deus, e isso acontece todo tempo em nossas vidas, e pede algo impossível e Deus faz, isso é uma profecia cumprida. Quando um pecador arrependido, que era duro como aço, se arrepende, pede perdão a Deus através de Cristo, pede vida eterna e recebe, quando ele busca humildemente esta paz com Deus e a encontra, quando ele bate na porta de Cristo e Cristo a abre, tudo isso são promessas funcionando a olhos vistos para o reforço da nossa fé. Essas coisas robustecem a nossa confiança em Deus. Presta atenção a isto. É uma pena quando nós pedimos muito por alguma coisa inusitada ou alguma coisa acima da nossa capacidade e Deus responde de uma maneira clara, rapidamente ou lentamente, não importa, mas responde. É impressionante, é triste, a rapidez como nós esquecemos de agradecer e louvar a Deus. Além de ingratidão, você está perdendo uma chance espetacular de robustecer a sua fé. Quinto e último ponto, contraste entre Cristo e Satanás. E com esse contraste, o fim da conversa no cenáculo, versículos 30 e 31. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e o que faço como o Pai me ordenou. Parece que o que terminou aqui, quando ele diz levantai-vos, vamos-nos daqui, é aquela fase da conversa, porque a conversa, na realidade, continua no capítulo 15, 16 e 17. Mas alguns acham que ele levantou ali e o resto da conversa foi andando para o Monte das Oliveiras, onde ele foi traído, lá, ou ficou conversando em pé ali pertinho, não sabemos exatamente, mas pelo menos essa fase da conversa ele encerrou aqui. Então ele diz que o seu tempo está terminando, o tempo entre os apóstolos, de falar com eles e conversar com eles. Aí diz, aí vem o príncipe deste mundo. Literalmente. É interessante que ele não fala que Judas está vindo aí. Os soldados estão vindo aí, os soldados do sumo sacerdote, dos escribas e tal, não. Satanás está vindo aí. O resto era joguete nas mãos de Satanás. Judas e a turma de baixo. Mas ele está vindo aí. O tempo da chegada do grande bote que ele vai dar chegou.
ele nada tem em mim. Provavelmente significa algo como: ele não tem poder nenhum sobre mim, ou ele não tem direito nenhum sobre mim. Eu vou morrer, mas eu vou morrer não porque o diabo encontrou pecado em mim e me acusou diante de Deus e foi bem sucedido. Deus então agora vai me punir com o pecado, como ele pune a todo ser humano por causa do pecado. Não pensem vocês que o diabo descobriu em mim um pecadinho escondido e conseguiu então mostrar diante do trono de Deus, e agora eu vou ser punido. Não é isto. Não confundam a minha morte com uma vitória do diabo, porque ele teve algum tipo de poder sobre mim, mesmo poder indireto, recorrendo ao juiz dos juízes, ao Pai Celeste. Não, ele não tem nada comigo, nem tenho satisfação a dar a ele, nem tenho contato com ele no sentido de convivência com ele, ou de uma dívida a ele, nada, temos nada em comum, é totalmente adversário, totalmente oposto, totalmente inimigo. Não tenho nada com este elemento, com este ser, que ele chamou aqui o príncipe deste mundo. E é uma forma dele atestar que não teve pecado algum. Nenhum de nós aqui podemos dizer: o diabo não tem nenhum pecado meu para me acusar diante de Deus. Tem, é muito, para vergonha nossa. Cristo não ia admitir isso, jamais. Interessante que, como Cristo está em nós somos unidos com Cristo, nós também não temos nada em comum com o diabo, ou melhor dizendo, não deveríamos ter. Nossos planos e interesses são opostos. Uma pena que muitas vezes nós infringimos este fato. Mas nunca esqueça disso. Senhor Deus, eu não tenho nada com o diabo, não quero ter, não posso ter, não devo ter. Cristo não teve, por que eu tenho? Por que eu estou dando atenção a ele? Por que eu estou caindo nas malícias dele? Eu sei que é mentira, eu sei que é malícia, eu sei que é uma armadilha, mas o meu Senhor não tem nada nele, me ajuda a não ter também. Um apóstolo poderia perguntar: Senhor, tu não tens nada com o diabo, nem ele em ti, então por que tudo isso? Por que tanto sofrimento da tua parte? A ponto de tu te entregares para ser traído, esbofeteado, cuspido, pregado numa cruz, morrer. Tu não és mais forte do que ele? Se ele nada tem em ti, por que tu não elimina? Simplesmente tira-o. Resposta: está aqui. Vamos treinar a encontrar certas respostas para perguntas complexas na Bíblia? Está aqui. Resposta no versículo 31. Pastor, que não tem nada a ver com 30, tem tudo a ver. Ele nada tem em mim, contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Ele não tem nada comigo, pode até parecer que tem, porque eu vou morrer, pode até ser que ele tenha sido bem sucedido em me acusar. Podem dizer o que quiserem, mas eu vou fazer isto. Eu vim a este mundo, tenho sofrido aqui coisas humilhantes, terríveis, sido perseguido de todo jeito, e vou enfrentar situações inimagináveis de sofrimento daqui para frente. Vou fazer isso tudinho. Pode parecer estranho, o que for, mas eu vou me subordinar a isto, porque o Pai quer. Vocês pensam que eu estou dando satisfação ao diabo? Que eu estou preocupado em me confundirem com um pecador? A única resposta que eu tenho para vocês, meus queridos apóstolos, porque eu não elimino este elemento da minha frente, é porque o Pai não quer agora. Ele quer para mim exatamente o que eu estou fazendo.
Quer vocês achem estranho ou não, quer vocês entendam ou não, quer o mundo entenda ou não, é o que o Pai quer. Meus irmãos, isso é o resumo de toda a vida cristã. Fazer o que Deus quer de você. É isto. Nada mais lhe interessa. Se o mundo vai entender, se sua mulher vai entender, seus filhos vão entender, seus inimigos vão entender ou se aproveitar disso, seus amigos, seu patrão, o que for, seu pastor, o que for, se eles vão entender ou não, é um outro assunto. Não estou nem dizendo que não é importante, precisa ser tratado, explicado, etc. Mas é secundário. O importante é, este é o caminho que eu devo percorrer na minha vida, é o que o Pai quer de mim. Trilhe por este caminho e você vai ser um crente extremamente bem sucedido. Finalmente eu ouvi uma promessa do pastor aí, uma garantia, porque ando num sufoco lá no meu negócio. Tolo. Se você pensa assim, ô tola, medíocre na fé, mesquinho, é como você é, como eu sou. Quando nós falamos a palavra sucesso, ou será bem sucedido, é uma pena que quando eu digo bem sucedido, você está pensando em outras coisas, que não paz no coração, muita paz, uma paz abundante como o mundo não sabe dar, e uma felicidade interna que você não sabe nem explicar, com sofrimentos, com dificuldades de toda ordem, mas paz com Deus, uma aprovação da parte de Deus. Gente, tudo que Cristo queria neste mundo era ser aprovado pelo Pai, ponto. A coisa mais importante na vida dele, se lhe perguntarem qual a coisa mais importante de Cristo, na mente dele, no coração dele, enquanto ele estava aqui nessa terra, número 1, amor pelos perdidos. Errado. Número 1, obedecer o seu Pai. Fazer a vontade do seu Pai. Isto é que era importante para ele. Agora, se era da vontade do Pai que ele morresse pelos pecadores, e etc, etc, claro, estava tudo incluído aí. Não quer dizer que ele não amava os pecadores. Inclusive, ele mesmo disse que ele veio porque ele mesmo quis, e que ninguém tirava a vida dele, a não ser que ele mesmo quisesse. Então, ele era Deus. Então, há um aspecto em que ele, a própria vontade dele estava incluída aí. Mas quando ele fala como homem, é impressionante o gozo que ele tinha em dizer que agradava o seu Pai. E agora você deve ter esse mesmo gozo, essa mesma alegria, agradar ao seu Pai celeste, ao seu Salvador Jesus Cristo, ao seu outro Consolador, o Espírito Santo. Muitas vezes os planos de Deus não são agradáveis, no sentido de conforto aqui. O que Deus queria de Cristo naquela noite, e nas próximas horas que iriam se seguir, numa mente humana que consiga imaginar, de ruim, de sofrido, de dor, de decepção, de frustração, angústia, ansiedade, até medo humano, tudo de ruim, até mesmo afastamento do próprio Pai, aconteceu nas próximas horas, e ele, é a vontade dele, é assim que eu quero fazer. Saiba que a maneira de você mostrar que ama a Deus é obedecendo o que Ele quer para a sua vida. Estude as Escrituras e saiba o que Ele quer para o crente de uma maneira geral. Quanto ao que Ele quer para a sua vida em particular, é um assunto delicado, não vou entrar agora, vou encerrar, mas pense e tenha paz com Deus, desenvolva uma boa consciência, são caminhos seguros para você, até no aspecto particular da sua vida, você agradar a Deus. Que nós possamos ser fiéis em tantas coisas que Cristo nos ensinou, e quem não tem Cristo como Salvador, corra aos pés dele e peça esta paz, porque é uma paz totalmente diferente da que o mundo dá. Que Cristo seja louvado, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude em todas estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.